Da meditação de hoje é: a criatura revela o Criador. E o texto bíblico está lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 20, que diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno amor, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Eu sei que para fazer uma massa de pizza, você pelo menos tem uma noção daquilo que precisa ter. Tem farinha de trigo, tem sal, tem água, tem fermento, coisas assim do tipo. Para algumas pessoas o ideal é que tenha a receita, no meu caso. Porém, quando se trata então da quantidade, aí é um pouquinho mais complexo. A receita ela é essencial, porque aí você vai seguindo. É fácil. Ó, quem não tem a panela... Deixa eu fazer antes nesse, ó. Tá. Quem não tem a panela, faz assim, só cuidado pra não queimar a mão. Tô falando pra você também. Ei, Bruno! Algumas pessoas, se não olharem para a receita, ao invés de fazer a massa de pizza, vão fazer pão. E aí não vai ficar nada da hora. Claro, existem alguns acréscimos. Você vai colocando queijo, vai colocar orégano, vai colocar molho de tomate. Algumas pessoas colocam outros recheios, algumas pessoas preferem pizza doce, pizza salgada, não sei qual é a sua preferência. E se eu disser para você que pode acontecer de existir uma revolução na cozinha e de repente todos os ingredientes começam a se juntar e formam a pizza perfeita? É meio óbvio que não aconteceria isso, porque afinal de contas, esse tipo de revolução é impossível, é ilógico. Da mesma forma se trata com relação à criação de Deus. A criação de Deus ela foi feita por algo lógico, ou melhor, por alguém lógico, por um design inteligente, pelo próprio Deus. Assim, a gente olha para a criação e percebe que existe algo a mais, algo além. Talvez a gente não consiga reconhecer os atributos e as características do caráter de Deus, mas que pelo menos vai deixar você com uma pulga atrás da orelha. Aí vai. É mesmo, é? Isso significa que ao olharmos para a criação, para o corpo humano, para toda a natureza, a gente percebe que existe algo por trás. E isso faz a gente correr para a Bíblia e entender um pouquinho mais desse Deus Criador. O ar, a água, o sol, a lua, as estrelas, toda a natureza, as árvores, o ser humano, tudo isso aponta para um Deus que criou e não abandonou e continua aí com a gente, acompanhando os nossos passos, mas principalmente ansioso para você entregar o seu coração para que possamos morar juntos com Ele por toda a eternidade. Ora comigo? Senhor, ao olharmos para a natureza, que possamos ter um olhar mais aberto para entender aquilo que o Senhor fez e como o Senhor é, e ao olharmos para a Bíblia, para a palavra, possamos reconhecer o seu amor e carinho por cada um de nós. Entregamos agora a nossa vida e o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Valeu, galera, e que Deus abençoe muito. Então, você gostou da meditação? Uma mensagem bem interessante, bem importante? Acredito que sim. Que essa mensagem ajude você na nossa aula e também a professora. Agora vamos trabalhar. Gostaria de lembrar a você que nós estamos trabalhando o gênero narrativo. Nós vimos já na aula anterior o gênero crônica, lembra? Agora nós vamos trabalhar hoje com o gênero conto, só para lembrar a você, porque você sabe o que é um conto, o que é uma crônica, quais são as características. Mas só para relembrar você, lembre-se que conto é uma obra de ficção, ok? Se é uma obra de ficção, significa que vai o quê? Vai mexer com o universo de seres. E esses seres e os seus acontecimentos estão ligados a este mundo ficcional, ok? Que é o mundo do quê? Da fantasia ou da imaginação. Quero também lembrar a você que o conto ele vai apresentar um narrador, ok? Um narrador com poucos personagens, o número de personagens será restrito. Nós temos no conto ponto de vista, certo? Do autor deste conto e também o enredo. Mas lembra que esse ponto de vista não é argumentativo, não é para você convencer a você a respeito de algo que ele esteja defendendo. Não, é para você perceber que há uma mensagem ali, ok? O conto, ele apresenta uma pequena extensão, então eu não terei páginas e páginas de conto, porque o conto, ele é curto, certo? Ele é mais curto que a novela ou romance, sendo que esses têm mais, então eu vejo a presença de mais personagens. A estrutura é fechada. O que significa isso? Significa que o conto
Ele terá introdução, desenvolvimento e conclusão. Nessa estrutura, eu tenho uma história, ok? E dentro dessa história, eu tenho apenas um clímax. Não terei como romance ou como a novela, que terão mais momentos de clímax. Ele é conciso, uma vez que ele é curto, que ele tem o número de personagens restritos, então ele é conciso. Quase nunca ele é publicado isoladamente, mas isso não significa que ele não seja publicado. Ele é publicado em alguns momentos isoladamente, certo? Mas eu vejo mais os contos dentro de um outro gênero narrativo. Mas o que nós vamos trabalhar hoje é o conto psicológico. Já está dizendo psicológico, psique é alma, logos é estudo da alma. Então, é uma narrativa onde o fato principal, olha, o fato principal, então, nós conseguimos perceber que ele está sempre relacionado a quê? Às lembranças e sentimentos dos personagens ou do personagem. O que acarreta o quê? Predominância de um tempo, que é o tempo psicológico. Eu quero lembrar a você que existe o tempo cronológico, o tempo do relógio, que nós falamos, né, onde há ali a menção a anos, a datas, a horários, a semanas, a dias, ok? E por ser um tempo psicológico, vai acontecer o quê? Na lembrança. E quando está na lembrança, mexe com o quê? Com emoções. Por isso, chama-se, então, um conto psicológico. Tudo bem? Relembrou um pouquinho o conto, especificamente conto psicológico? Ótimo, fico feliz com você, que você está acompanhando a aula da prof. Agora eu quero que você abra sua apostila, ou melhor, seu livro aí, né? Na página 115 e 117 aí, e você vai, então, acompanhar com a professora a leitura do texto, do conto, O Balanço. Acompanhe aí com a professora. O menino brincava alegremente no lindo balanço do parque, com as mãos bem agarradas às correntes do brinquedo e soltando o couro para trás, sorridente, enquanto um gostoso frio tomava conta da barriga. Gostava de sentir os cabelos esvoaçar e o ar gelado que entrava pelas narinas. Causava-lhe lágrimas o vento que batia em seus grandes olhos azuis. Brincava sozinho, aproveitando que nenhuma outra criança lhe tomaria a vez. Empurrava o chão com toda a força dos pés e voava cada vez mais alto. Se a mãe ouvisse naquele momento, berraria para parar com aquilo, preocupada com uma possível queda. Ele brincava como se não houvesse mais nada no mundo, só ele e o balanço. Nem o tempo existia enquanto estava ali tomando os últimos raios de sol da tarde, curtindo o brinquedo só para si. Naquele estado, nem percebeu o velho que observava suas costas com as mãos nos bolsos do casaco. O velho acompanhava atentamente cada ida e vinda do garoto, anestesiado pelo movimento de vai e vem. O menino era como o pêndulo de um mágico que hipnotizava os olhos de quem o seguia. A noite foi caindo e o menino, que já teria 11 anos ou mais, foi diminuindo a frequência com que pegava embalo. Quando o crepúsculo anunciava o horário adiantado, ele parou de colocar os pés no chão e o balanço foi perdendo o impulso. Começava a cair o sereno da noite, o brinquedo foi aos poucos parando até se transformar em apenas uma cadeira suspensa no ar por duas correntes. O menino colocou os pés no chão, foi levantar-se, mas ouviu uma voz que vinha de trás. Espere! Sobressaltado, girou a cabeça e viu o velho ali parado. Sentiu-se arrepiado dos pés à cabeça e, paralisado, continuou sentado onde estava. A mãe sempre o avisava que para voltar cedo, mas nunca dava ouvidos aos conselhos, porque coisas ruins só aconteciam com os outros. Não precisa ter medo, o velho disse. O garoto olhava ao redor esperando ver uma alma que o ajudasse. Também não queria ter a vergonha de fugir do estranho, correndo o risco de ser gozado pelos outros meninos no dia seguinte. O velho tentou se aproximar, mas friou ao notar o medo nos olhos do rapazinho. Não estou com medo, disse o garoto agarrado às correntes. O velho sorriu, procurou segurar o menino por mais tempo ali, com um gesto das mãos, para que ele ouvisse o que tinha a dizer. Escuta, você precisa prometer uma coisa, pode ser? Começou o velho, um tanto embaraçado com a voz rouca. O garoto queria sair correndo, mas as pernas não obedeceriam. Prometa que você vai voltar aqui, está bem? Falou, deixando o menino em dúvida se isso foi mesmo que saiu da sua boca. O velho parecia realmente interessado em dizer aquilo, como se fosse a coisa mais importante a se falar a alguém, como se o mundo fosse acabar, caso não conseguisse entregar a mensagem. E continuou. Nunca deixe de brincar como você estava fazendo agora. Sempre que achar que as brincadeiras perderam a graça, volte aqui mais uma vez e brinque, brinque. Os meninos da sua idade podem até zombar de você, não dê ouvidos a eles. Volte aqui mais vezes, eles te proporão outras brincadeiras, mas não siga seus conselhos, brinque, balance mais alto. Os olhos do velho foram ficando empalidecidos, distantes. Sua voz começava a sumir, mas ele continuava falando quase em transe.
Eu sei o que você está pensando aí enquanto balançava. Menina, acredite, você pode conseguir tudo, exatamente tudo que sonha. Mas para isso eu vou pedir que você volte aqui amanhã nesse mesmo balanço. Sozinho ou acompanhado, não importa. Mas volte aqui e brinque do jeito como você estava brincando agora há pouco. Não deixe essa ser a última vez que você se levanta desse balanço. Eu não tenho muito tempo, mas você tem todo o tempo do mundo. Minhas forças estão acabando, mas você é invencível. Prometa, garoto, prometa que esta não foi a última vez que você usou esse brinquedo. Prometa agora. O velho rompeu em lágrimas e teve que desviar o olhar do balanço para não sofrer mais. Puxou um lenço e enxugou os grandes e tristes olhos azuis. As coisas clareavam agora. Olhou ao redor, o parque sumira. Não havia mais menino algum ali. O velho sentou-se cabisbaixo, com as costas arqueadas, no assento vazio do balanço, agora convertido em cadeira de embalo, e olhou para o nada. Não era possível voltar no tempo e convencer-se a continuar brincando. Então, o autor, L.F. Rosenberg. Okay? Você percebeu aqui, então, que nós temos um conto psicológico. Já lemos, agora vamos, então, fazer a construção de sentidos do texto, que é aquilo que ajuda você a interpretar. Tudo bem? Ótimo. Então, nós vamos lá agora fazer juntos, para que você possa ir marcando aí o seu, ok? Ótimo. O primeiro, reveja como a narrativa O Balanço apresenta o brinquedo, o horário e o lugar onde o menino brincava. O brinquedo é o lido balanço, o horário, últimos raios do sol, o lugar é o parque público. Agora, assinale a alternativa em que indica como esses elementos contribuem para que o leitor construa o sentido geral do texto. Então, você marcará a letra D, porque ajuda a explicar a composição de carga emotiva, né, de saudade, isolamento do protagonista. Como se distinguem e se assemelham os personagens, por que eles estão apresentados dessa forma? A diferença está no quê? Vamos fazer primeiro a diferença. A diferença está no quê? Na idade, ok? A semelhança está no quê? Semelhança está no gênero, que no caso gênero é masculino. E nos olhos azuis, ok? Então, agora a gente consegue perceber que os dois aqui nós temos, então, a mesma pessoa. Agora vamos a número 2. A número, ou melhor, agora a 3, né? Que acabamos de fazer a número 2. Agora vamos fazer a 3 aqui. A 3 é o seguinte: o discurso do narrador está em terceira pessoa. É o narrador onisciente, que sabe tudo sobre os fatos e escolhe o modo de contá-los ao leitor. Qual é a função desse tipo de narrador no conto psicológico, então? Qual você marcaria aí? A letra C. Permitir que o leitor conheça a mente e as emoções do protagonista. Estamos falando de um conto psicológico, ok? Vamos a 4 agora. Por que o garoto não entendeu? Por que o garoto não atendeu ao pedido do idoso de voltar outro dia para brincar? Porque o garoto só existia onde? Na mente do idoso. Eram lembranças, então, na verdade, né? Era impossível voltar o tempo, sendo que o garoto era o próprio idoso. Então, não poderia cumprir a promessa. Agora, na questão 5, você tem aí. A narrativa começa com o verbo no pretérito imperfeito indicativo. No 7º parágrafo, há uma mudança brusca para o pretérito perfeito. Para o conto, qual a importância dos verbos? Bom, os primeiros que estão no pretérito imperfeito, o que eles estão fazendo? Eles estão descrevendo o contexto, ok? Então, preparando, então, o leitor para a sequência. Para a sequência da história, né? Agora, quando muda a partir do 7º parágrafo, começa o quê? A trama, ok? Aí que começa. Então, quando ele usa o verbo colocou, está recaído a ação sobre o quê? A ênfase, ou melhor, né, recai sobre o quê? Sobre as ações a partir deste ponto. Por isso, a mudança, então, de verbos aí. Aí você tem, então, a diferença entre tempo cronológico e tempo psicológico. Vamos ao 6 agora. Questão 6. Em que momento do conto a narrativa muda o tempo psicológico para um tempo real?
A partir do parágrafo 28º. Aqui ele passa a ser o quê? Cronológico. Então, nós temos 2 tempos nessa narrativa. Agora, vamos à questão 7. E a questão 7 nos diz o seguinte, que no conto psicológico, entender o encadeamento entre a voz do narrador e os personagens é fundamental para interpretar a narrativa. Com base nisso, a quem pertence o enunciado, as coisas clareavam agora. Nós não conseguimos agora evidenciar, né, se a voz é do narrador ou do protagonista, pois as vozes podem se misturar numa narrativa psicológica. É isso que acontece aqui. E agora, na questão 8, nós temos que reler os 3 primeiros parágrafos para responder. Qual é o efeito do sentido gerado pelos verbos no pretérito imperfeito? Eles estão dando o quê? Uma ilusão, uma vez que é imperfeito. Ilusão de que as ações acontecem sem encadeamento. E agora vamos a 9. Que ideia transmite a palavra enquanto? De quê? De ações simultâneas geradas pelo verbo pretérito perfeito. Agora vamos à questão 10 aqui. E a questão 10 diz o seguinte: para o sentido geral do conto, qual a importância das lágrimas descritas nos trechos a seguir? Causava-lhe lágrimas o vento que batia em seus grandes olhos azuis. O velho rompeu em lágrimas e teve que desviar o olhar do balanço para não sofrer mais. Então, você percebeu que essas palavras, lágrimas, na primeira, que diz que surgem do vento, que estão de quê? Está no parágrafo 25, então você vê aqui que nessas 2 referências, a palavra lágrimas me leva a quê? A tristeza e a saudade da infância. E agora você percebeu que realmente as questões eram bem tranquilas de você responder. Então agora nós vamos fazer o exercício 11. E aí no exercício 11, você tem o seguinte enunciado. Como o leitor pode entender a seguinte passagem do conto em relação ao protagonista? O parque sumira, não havia mais menino ali. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência psíquica. Por que psíquica? Porque o parque estava somente o quê? Na mente, certo? Estava apenas na memória do personagem. Por isso que ele teve a sensação de estar no balanço. E ele estava na cadeira de balanço, né? Mas aí você tem aqui essa sensação porque foi na mente. E agora você tem na 12, a questão 12, que passagem do conto mostra a transição do garoto para o protagonista idoso? Na A ou na B? Na B, onde diz que o velho sentou-se cabisbaixo, com as costas arqueadas, no assento vazio do balanço, agora convertido em cadeira de balanço, e olhou para o nada. No parágrafo 31º. Agora vamos na questão 13, vamos reler esse pequeno trecho que tem ali. O brinquedo foi aos poucos parando até se transformar apenas uma cadeira suspensa no ar por 2 correntes. E agora o velho sentou-se cabisbaixo, com as costas arqueadas, no assento vazio do balanço, agora convertido em cadeira de embalo, e olhou para o nada, no parágrafo 31º. Os termos em destaque, cadeira no primeiro e cadeira no segundo, representam o mesmo objeto, sim ou não? Sim, representam. Sim. Agora precisamos explicar. Por quê? Porque o idoso estava o quê? Sentado na cadeira de balanço. Ok? O balanço era apenas o quê? Nas lembranças dele. Balanço, então, estava relacionado às lembranças da infância. Agora, a letra B. A letra B nos pede o seguinte. A letra B. Que informação é possível obter sobre o relacionamento entre um garoto e o velho? Os mesmos, eles são o mesmo que indivíduo. Por que você consegue comprovar isso? Porque ele está sentado na mesma cadeira.
Eles não é um está no balanço, outro está na cadeira, não é o mesmo. Só que está na lembrança daquele idoso, né? Lembrança da infância, ok? Ótimo. Agora nós estamos na questão 14. No conto acontecem as seguintes modificações. Os olhos azuis do garoto se transformam nos olhos azuis do velho, o parque some, fica só um espaço vazio, o menino desaparece, se transforma no velho, o balanço se transforma em cadeira de balanço. Se você fosse produzir um filme, que efeito você usaria para representar essa mudança de perspectiva? Aqui é pessoal, mas eu vou dar uma dica para você. Acredito que o efeito fade out, que consiste em esmaecer lentamente uma imagem para inserir outra, seria um dos recursos que você poderia usar, ok? Agora a questão 15. Se o conto O Balanço fosse uma fábula, que moral você escreveria no fim da história? Aqui é pessoal novamente, mas eu quero dar um tempinho para você. Não pensar. O que você acha? Interessante essa moral? Nós poderíamos colocar uma moral para esta fábula, né? Mas você tem a liberdade de fazer da sua forma, ok? Então, por que ele tem saudade? Porque às vezes as pessoas querem correr tanto, crescer tanto, fazer tantas coisas, deixam passar tão rápido e não aproveitam a melhor fase, que é a infância, que é a adolescência, que é a fase que você está vivendo. Ok, concluímos então nossa análise hoje do nosso conto psicológico, O Balanço. Preenchemos as atividades até a página 119, agora vamos então concluir a nossa aula, ok? Foi muito bom conversar com você, vejo você na próxima aula, animado, ok? Um abraço no seu coração, até lá.